Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar na sua manhã de terça-feira, agora 7 horas e 38 minutos. Quadro Entrevista na manhã da sua terça, que é 24 de maio, né? O tempo apresenta-se bom e hoje não tem cerração, né? Temperatura elevando-se, 14 graus de temperatura, foi de 12 a temperatura na madrugada. Na primeira hora da madrugada, 5 horas, a primeira leitura foi de 12 graus e 4 décimos aqui na capital da hospitalidade, né? O quadro Entrevista de hoje recebe a parte da Escola de Educação Básica Cardeal Arco Verde, bem como também a própria parte do Lions Clube, que a gente já vai identificar por aqui. Antes, deixa eu falar do nosso parceiro, Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina, aqui em São Carlos. Farmácia São Jorge, farmácia que tem 37 anos de tradição com o melhor atendimento. Das 15 para 7 às 22 horas, todos os dias de segunda a sábado. Aos domingos, o atendimento da Farmácia São Jorge atende pelas 7h30 até às 12 horas e das 14h30 até às 21 horas. Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina. Farmácia São Jorge, aqui em São Carlos, anunciando sempre o quadro Entrevista do Dia. Os nossos convidados hoje são professor de Química da Escola de Educação Básica Cardeal Arco Verde, e aqui conheço no momento aqui, né, o professor Patrick Richard Gomes. Eu acho que eu acertei o nome dele aqui. Sim, Acertou, bom né? dia, bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, né? E obrigado pelo convite, né, para que a gente possa divulgar o nosso trabalho científico, todo o nosso trabalho feito ali na Escola Cardeal Arco Verde, que é importantíssimo para toda a sociedade em si, mas também para disseminar conhecimento entre os alunos e a próxima geração. Obrigado pelo convite. Legal, vai falar sobre esse projeto aí muito interessante, que também envolve carbono zero. E quem conversa conosco sobre carbono zero e quem já conversou sobre esse tema conosco é o Fabrício Kunrat, ele que também integra o Lions Clube Rota das Termas São Carlos e está aqui. Aliás, ele já abordou esse assunto conosco e a gente vai esmiuçar agora, inclusive com a parceria do professor, que são vários braços do projeto, não é isso mesmo, Fabrício? Bom dia. Bom dia, Elvis, bom dia, ouvintes. Sempre uma honra e uma felicidade, né, estar aqui, não somente conversando com vocês, mas ao lado de pessoas que fazem acontecer, né, juntamente com suas habilidades, né? Enfim, né? Agradeço mais uma vez o convite. Legal, Fabrício, que já conversou, como eu mencionei. Bem, Carbono Zero, Fabrício, só para lembrar, né, um projeto que completou 10 anos, como a gente já abordou recentemente, e nós temos créditos importantes a dar, inclusive, nesse sentido do projeto sendo desenvolvido lá, né? É isso? Exatamente, Elvis. Antes que eu me esqueça, né, eu acho que todo projeto, né, toda a intenção, né, que você for fazer, existe um início. Graças a Deus estamos completando, né, e quando eu digo estamos, se refere ao Cardeal, se refere às parcerias do Lions, muitas vezes diretamente, outras vezes indiretamente, com outros membros, né, os quais vamos esmiuçar mais para frente. Mas, de início, eu gostaria de dar os parabéns e prestigiar aqui em nome do Cardeal, em nome do Lions e todos os envolvidos durante esses 10 anos, né, o nome do Gilberto Nicolai, né, que seria um dos grandes mentores, né, que fez acontecer, especialmente no início, né? Então, creio que quando você se torna importante através das suas ações, você mantém essa importância de forma atemporal, né? Não simplesmente pelo que são as ações, mas pelo significado dela. Então, é nesse sentido que eu, em nome de todos os envolvidos, prestigio esse mentor, né? O Nicolai, Gilberto Nicolai. Isso, né? Gilberto Nicolai, então. E o projeto Carbono Zero, como a gente destacou dias atrás aí, com uma entrega bastante significativa do próprio Lions, né? Com a entrega de alguns recipientes, vamos dizer assim, né, Fabrício? Que contempla lá a coleta de alguns materiais especificamente, não é isso? Sim, e isso que é o bacana, né? A partir do momento que você
que você não cresce sozinho, né? Essa lição eu sempre que eu for em algum lugar, sempre que eu retornar aqui, eu vou falar que você não cresce sozinho. E uma ação principalmente social, isso você sente na pele, né? Você aprende de um jeito ou de outro isso. Então, é o reflexo do coletivo, essas entregas, essas coletas, né? Que existem os pontos de coletas e existem os pontos de entregas. Nesse contexto completo é que encontramos o coletivo. Por que Elvis e ouvintes? O Cardel, assim como outros pontos de coletas, né? Seja aqui em São Carlos, seja em Palmitos, Chapecó, enfim, indiferente do município, ele vai, como o próprio nome diz, coletar o material. Né? Já menciono quais seriam esses materiais, mas vou explicar primeiramente como funciona a lógica. Né? A gente coleta, a gente guarda o material, né, em condições boas, e posterior a essa coleta são enviados para outros membros, seja uma ONG, seja um local, enfim, destino, né? Um destino, né, que vai direcionar e manter de forma correta até o final, né? Porque, como dizia a nossa colega prof. Josi, né, na última matéria que tivemos, a partir do momento que você dá início de maneira incoerente, eu acho que o meio e o final não são feitos de maneira da melhor maneira que poderia ter sido feito. Então, é nesse sentido. Quem coleta vai cuidar desse material e quem dá o destino final vai também cuidar nesse mesmo sentido. Legal, tá certo. E lá nós temos a coleta das tampinhas, da caixinha de leite, nós temos dos blisters. Dos blister e dos lacres, né? Isso. São os 4 lá. Além da que a escola já tem aí o ponto de coleta do próprio óleo de cozinha, né? Já tem outros locais. E é isso que a gente vai abordar agora aqui com o professor de Química. Nós tivemos lá um desenvolvimento, professor. Como é que é a história aí relacionado ao tema de... como é que eu vou dizer assim? É tudo voltado para o meio ambiente, né? Sim, claro. Voltado para o meio ambiente, né? Bom. E essa do plástico, então, com mandioca, como é que é a história? Sim. Bom, tudo começou quando a gente estava conversando a respeito de todos os projetos que a escola desenvolve, desde o carbono zero até a questão da coleta seletiva, o plantio de árvores. E surgiu a problemática do plástico. Como o plástico já é algo que a gente está coletando na escola para reciclagem, a gente achou necessário falar a respeito dessa problemática dentro da sala de aula. Tanto é que o plástico não parece, mas ele também é feito de carbono, ele é um dos derivados do petróleo. Ele é um dos derivados do petróleo. E do petróleo a gente retira vários subprodutos, a gasolina, o gás natural, e incluindo as naftas, que é o principal produto que a gente consegue fabricar vários tipos de plásticos. E esses plásticos, eles são fabricados em diferentes escalas. A gente tem o PET, que é o polifretalato de etileno, é o nome da garrafa PET. Tem o PP, tem o poliestireno expandido, que seria o isopor. Enfim, tem dezenas de tipos de plásticos. E a maioria deles não é reciclada. Tanto é que o Brasil produz 10 milhões de toneladas de plástico, apenas 1% é reciclado. Não é que eles não sejam recicláveis, é que a maioria da população não recicla mesmo. E todo esse plástico vai parar no meio ambiente, ele demora séculos para poder entrar em decomposição. E todo o nosso plástico vai cair nos oceanos, porque, como os cientistas dizem, os oceanos são a grande lixeira do mundo. Todo o nosso resíduo vai parar lá. E pesquisando a respeito de como a gente poderia diminuir essa problemática do plástico, me surgiu vários trabalhos científicos de vários outros, da USP, inclusive, que foi um dos trabalhos no qual eu me baseei, que seria um plástico biodegradável. Esse plástico biodegradável, a gente fabrica ele a partir do amido da mandioca. Então, a mandioca, o amido da mandioca é um polissacarídeo. O que é um polissacarídeo? É um açúcar com moléculas muito grandes. A gente chama ele de polímero. Assim como acontece com o plástico. O plástico também é um polímero. Porém, é um polímero sintético. Ele demora
décadas, séculos para poder entrar em decomposição. Enquanto que o amido da mandioca, que também é um polissacarídeo, ele demora algumas semanas apenas para entrar em decomposição. Bom, além desse trabalho aí que a gente está... Bom, primeiro a gente fez toda a coleta, né, de informações. A gente precisa passar toda a parte teórica para os alunos. Então, toda a escola, toda a questão do ensino médio, que seria onde eu dou aula, teve um trabalho árduo de pesquisa a respeito dos tipos de plástico, modo de fabricação, destinação final, quais deles não são recicláveis, o que a gente poderia fazer com esse plástico não reciclável, qual seria uma forma de reaproveitamento dele. Então, a gente fez toda essa pesquisa, os alunos socializaram dentro da sala de aula, e agora a gente vai entrar na parte final, que seria a síntese desse plástico dentro do laboratório. Então, a gente vai utilizar a mandioca, porque tem outros tubérculos, como a batata, mas a gente escolheu a mandioca por conta do fácil cultivo dela. Ela é muito fácil de cultivar, ela é bem resistente a pragas e a doenças naturais de outras hortaliças. Ela consegue germinar em qualquer tipo de local, então a gente não precisa ter aquela adequação de local para poder ir fora a biomassa que ela produz. Então, com um único pé de mandioca, a gente consegue tirar vários quilos de amido, e desse amido a gente consegue produzir dentro do laboratório um plástico biodegradável. Esse plástico a gente quer, como é um projeto do ano inteiro, a gente quer tornar ele viável dentro da escola. Então, no caso, a gente está fabricando ele para que ele seja utilizado dentro da escola, como sacolas, como pequenos pacotes de mudas, já que a escola tem a questão do carbono zero, a questão do plantio de árvores, então a gente utilizaria essas sacolas para destinação dentro da sala de aula. E ela pode ser descartada em qualquer lugar. Dentro de dias mesmo, ela entra em decomposição. E não somente esse projeto da mandioca a gente está trabalhando, mas também a gente vai começar a trabalhar em cima do pseudocaule da bananeira. Porque o Brasil... Essa é uma novidade. Essa é uma novidade. A gente está começando a trabalhar agora, porque o Brasil é o maior produtor de bananas do mundo, o maior exportador de bananas do mundo. E a bananeira, ela costuma dar somente um cacho a vida inteira dela. Depois ela é cortada, ela é descartada. E muito disso era queimado ou ficava degradando no solo, que acabava poluindo. Então, a gente consegue extrair a celulose, que também é um tipo de açúcar, diferente do amido, porque o amido ele é solúvel em água. Então, quer dizer que se a gente pega o nosso plástico biodegradável e ele entra em contato com a umidade, ele entra em decomposição muito mais rápido. Diferente da celulose. A celulose, que é o açúcar que dá rigidez às plantas, ou seja, que dá a rigidez ao caule, né, das árvores, a gente consegue, como ele é insolúvel em água, a gente conseguiria produzir algo mais resistente que pudesse durar mais semanas na natureza. Então, como seria uma matéria-prima que seria descartada, a gente conseguiria utilizar o caule para poder extrair a celulose dela e conseguir produzir um plástico bem mais resistente. Então, a gente está ainda em fases de teste, a gente está aprimorando a técnica, né, para que a gente possa tornar viável dentro da escola esse nosso projeto. Claro, diminuiria bastante a consequência ambiental, já que o plástico é um dos maiores poluentes que a gente tem no século. É até irônico que o petróleo, que foi o que fez a gente ter esse avanço tecnológico, esse avanço da ciência, também é o que mais polui o meio ambiente. Tanto é que a gente tem a questão dos combustíveis fósseis, da gasolina, do diesel, do querosene, que a gente utiliza no nosso dia a dia, mas mal percebe a quantidade de carbono que está sendo jogado na atmosfera. Exatamente. Tá aí, então, duas iniciativas. A gente pautou uma aqui e o professor Patrick aqui já trouxe uma segunda relacionada aqui à bananeira. E o pessoal já perguntou aqui como é que funciona isso daí. Já vamos abordar um pouquinho mais aqui. O que foi lá, Fabrício? Manda. Gostaria, se me permitem, né? Logicamente, o professor Patrick tem mais domínio, né? Tanto cientificamente como na prática, né? Mas eu gostaria de relatar. Sexta-feira eu estive no Cardeal e pude averiguar os experimentos dele. Eu dou parabéns como profissionalmente e como uma pessoa que busca sempre estar perto de pessoas que buscam estar fazendo acontecer. Me chamou a atenção que você comentou sexta-feira. Eu tentei e não deu certo desse jeito, eu tentei daquele jeito, mas também não deu certo.
Eu trouxe até E o não exemplo. desistiu. O exemplo ali. E a partir de cada erro, digamos assim, você foi percebendo algo a mais. Então, essa percepção, não somente domínio teórico de informação, mas essa percepção é muito importante. Então, o Cardeal acredita em você, eu acredito em você, então sirva de incentivo para continuar. Sabe? Você não tem ideia, não somente num aspecto micro aqui de São Carlos, mas ambiental também, do quanto você pode estar realizando, principalmente coletivamente. Então, eu guardei esse exemplo para você lembrar. Esse foi o nosso primeiro protótipo. Né? Esse aqui seria o primeiro, né? O primeiro protótipo que a gente fez. Porque agora já está evoluído lá. Sim, porque vocês já estão pensando em quantidade lá para, agora... inclusive, abastecer a própria escola. Exato. Né? Tanto é que não é um trabalho em equipe, né? Um trabalho árduo em equipe. Não é só o professor Patrick, mas a Prof. Josi também, que está responsável, né, pelo Laboratório de Ciências da Natureza do colégio. Então, é um trabalho de equipe. E a gente quer realmente que os alunos tenham a visão científica, a parte da pesquisa mesmo. Por isso que eles tiveram que pesquisar a respeito dos materiais, socializar dentro da sala de aula, para que no final a gente pudesse ir para o laboratório. Então, são os próprios alunos quem vão ajudar a produzir esse plástico biodegradável. E quantas turmas estão envolvidas nesse projeto inicial? Estão envolvidas todas do ensino médio, todas do primeiro ao terceiro ano. Sim. A gente procurou envolver todos. Especialmente a questão do primeiro ano, do novo ensino médio, porque eles tratam diretamente a temática do plástico. E o terceiro ano também, que estuda química orgânica, né? E o segundo ano também a gente decidiu incluir para que eles não ficassem de fora, para que o conhecimento fosse disseminado por todos. Então, a gente utilizou para pesquisa os tablets que a escola recebeu do governo. Então, esses tablets foram utilizados, enfim, na pesquisa, no relatório, na questão de montagem de apresentações. Então, os alunos são muito, muito dedicados. Legal. Claro que eu jamais conseguiria fazer isso sozinho sem a ajuda deles, né? Porque eles foram fundamentais, eles são show de bola. O professor Patrick vem da onde? Professor? Eu sou do interior do Pará, eu não sou daqui da região, eu sou formado na Universidade Federal do Pará, me formei em Belém. E vim para cá em 2017 e comecei a trabalhar no estado em 2018. Em 2017 eu trabalhava somente no município e em 2018 eu ingressei no estado. E estou no estado desde então. No Cardeal eu dou aula desde 2019. Então, estou desde então lá. E agora desenvolvendo esse projeto aí que culmina totalmente, Fabrício, só para finalizar a sua parte, justamente com o Carbono Zero, projeto esse de 10 anos aí na escola, envolvendo outras parcerias, né? É isso mesmo. Acho que não existe exemplo mais prático do que o Carbono Zero ou qualquer ação que durar tantos anos. Um dos aspectos, um dos pilares é a renovação, né? Existe sim uma essência, um objetivo maior, mas ao longo desses anos foram vindo exemplos práticos de como aplicar esse conceito de projeto Carbono Zero, né? Então, gostaria de agradecer todos os envolvidos, o Cardeal, principalmente, por todas as oportunidades. E, enfim, podem estar contando com o Lions, né? Estamos aí para contribuir. Exatamente. A professora Josi, inclusive, mandou uma foto aqui dos experimentos. Sim. Mandou aqui, a gente vai estar inclusive publicando com a autorização dela aqui, junto à entrevista posteriormente no nosso site aqui, porque o Fabrício trouxe um pedacinho, e essa aqui deve ser já a evolução, já, né? Do Fabrício aqui. Sim, evolução, né? O professor já vai fazer a evolução geral lá da escola com o uso desse produto fabricado por meio o amido da mandioca. Isso, né? aí. Que essa é a parte inicial aqui, né, minha gente? Tem aquela da bananeira, a celulose daí, né? Isso. Então, são duas iniciativas. É um trabalho que a gente vai percorrer o ano, até porque
a minha dissertação de mestrado vai ser baseada em cima disso. Então, eu vou coletar todas as informações, todos os dados, a questão de aprimoramento do plástico biodegradável, porque a gente precisa aprimorar ele para que ele possa se tornar viável mesmo dentro da escola, nem que seja dentro da escola. Alguns alunos me perguntaram por que o plástico biodegradável ainda não tinha sido colocado na prática, em escala industrial mesmo. Porque a gente bate diretamente com a questão petrolífera. Exato, porque, comércio, né? Exato. Então, os grandes empresários, donos ou que trabalham com a questão de petróleo, para eles é muito mais barato retirar o plástico derivado do petróleo. Para te ter uma ideia, do petróleo a gente consegue tirar dezenas de subprodutos, a gasolina, a gente consegue tirar o diesel, os gases naturais como o propano, o butano, e as naftas que a gente utiliza para a fabricação de plástico. E esse plástico, ele custa para o dono da empresa em torno de R$3 a R$4 a produção. Enquanto que o plástico biodegradável, que seria a parte de coleta, a parte de manutenção e tudo mais, custaria em torno de R$8 a R$10. Então, é um pouco mais caro. Então, é difícil a gente competir com algo que seja tão barato e que as pessoas visam somente o lucro. O que poderia acontecer, o que acontece em outros países, como acontece na União Europeia, que as pessoas que trabalham com indústria petroquímica, especialmente a questão do plástico, elas são taxadas por fabricarem mais plástico, porque esse plástico ele não tem uma destinação adequada. A maioria das pessoas realmente descarta de qualquer modo. E sempre vai parar no meio ambiente, causando desequilíbrio, afeta todos os ecossistemas, afeta todas as espécies em si. E o que deveria acontecer seria realmente isso, já que a gente não pode competir com uma indústria tão grande, que seria a indústria petroquímica, a gente poderia taxar a questão do plástico, ou seja, tornar o plástico convencional tão caro quanto biodegradável, para que a pessoa pudesse se obrigar, pelo menos, se esforçar a fazer um plástico biodegradável, um plástico que não agride a natureza. E rapidinho, professor, a proporção, a quantidade de mandioca para uma produção ali, para uma embalagem, por exemplo. É bem pequena. Como eu falei para vocês, a mandioca ela tem muita biomassa, ela rende muita biomassa, e a gente consegue retirar de 400 gramas o equivalente a pelo menos umas 10 sacolinhas plásticas. Olha só aí, ó. Então, com 400 gramas a gente consegue retirar 10 sacolinhas plásticas. E quem quiser aproveitar ou acompanhar o desenvolvimento desse projeto e fora da escola, acho que não pode, né? Só os alunos. A gente tem agora no dia 2, a gente tem a Semana do Meio Ambiente, né? Daí vai ser e aí a gente vai acompanhar isso, a gente vai publicar lá, a gente tem um stand lá, e a gente selecionou alguns alunos que vão apresentar o trabalho, como que vai ser feito. Dia 2 daí, né? Isso, dia 2 de junho agora. Dia 1º, desculpa. Dia 1 e 2. 1 e 2, os 2 dias então. O pessoal pediu aqui se dava para acompanhar, tem gente interessada na ideia aí. Então, fica aí o recado pro dia 1º, né, de junho, e 2. Então, o pessoal, semana que vem, minha gente, o pessoal vai poder acompanhar de perto. Minha gente, nosso tempo ficou curto. Obrigado, professor. Volta Eu que agradeço, na próxima oportunidade, porque o senhor já está no segundo projeto, então vai vir mais por aí, né? Claro. A gente não para, né? O conhecimento científico não para, ele tem que ser disseminado e a gente está aí para perpetuar ele para as próximas gerações. Dar crédito, então, à professora Josi Daimler também. E ela me citou também a Fernanda. Quem é a Fernanda? A prof. Fernanda é a prof de biologia, ela também está... É porque esse ano, como a gente está trabalhando no novo ensino médio, a gente tem o que a gente chama de áreas do conhecimento, né? E nós fazemos parte das ciências da natureza. Então, a gente engloba a química, a física e a biologia. Então, a gente está trabalhando junto aí nesse projeto para que a gente possa alavancar ele e tornar ele viável aí para toda a escola e toda a comunidade. Legal. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Obrigado a todos os ouvintes, viu? Obrigado pelo espaço. Professor Patrick Richard Gomes, ele que é professor de Química, né? E obrigado também ao Fabrício. Obrigado. Gratidão. Valeu, pessoal do Lions Club, né? Um abraço pro Major lá, né? Também tá ligado. Abração. Esse não deixa de escutar a Tropical FM. Minha gente, ficamos por aqui com o quadro Entrevista. Nós vamos para a foto agora oficial, porque a entrevista na íntegra em áudio e vídeo vai estar no nosso site daqui a pouquinho, no tropicalfmsc.com.br. Antes de encerrar, vamos a Florianópolis. Oliveira Júnior nos enviou agora há pouco aqui uma participação rapidinha aqui na programação do nosso quadro Entrevista, falando sobre a conquista ontem junto ao 18º Congresso Catarinense de Rádio e Televisão, em que a Rádio Tropical FM foi microfone de ouro por meio do esporte, ou seja, narrador esportivo destaque ou grito do gol do estado de Santa Catarina por meio do Oliveira Júnior. Bom dia.
Olá, Elvis. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes da Tropical FM. Olha, um prazer muito grande estar falando aqui novamente com os nossos ouvintes da Tropical FM, já com saudade de casa, já com saudade